Abra sua Bíblia no Salmo de número 127 e o 128. Quero convidá-lo, se você puder, ficar em pé. Salmo 127, 128, assim diz o Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os irmãos, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128, continua os irmãos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Jerusalém, durante os dias da tua vida, todos juntos, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos, irmãos. Senhor Deus, fala aos nossos corações nesta manhã, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar em nossas vidas a respeito de família. Eis-nos aqui, ó Pai, usa-nos conforme a tua graça e misericórdia e abençoe a todos aqueles que vão ouvir a tua palavra para que sejam edificados na rocha que é Jesus Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos vos assentar, irmãos. A minha esposa, ela está comigo há 31 anos, entre namoro, noivado e casamento. E juntos, nós tivemos 2 filhos, a Cristian Carla, com 29 anos, que está conosco, ainda reside conosco, inclusive eu estou aceitando currículos, tá bom? Estou aceitando currículos. E o David, que está com 23 anos e atualmente mora em Portugal. E há algo que a minha esposa merece. Ela merece, eu já, inclusive, estou trabalhando com o Guinness Book para que ela ganhe uma premiação de me suportar nesses 31 anos de relacionamento. E para mim é uma grande alegria. Eu procuro, na medida do possível, fazer dela um jardim de amor e fazer da vida, a nossa família, um jardim de amor. E na semana passada, irmãos, a nível de introdução desta mensagem, eu fiz algumas declarações de amor para ela. E ela ficou tão feliz que num desses dias, dessa semana, ela preparou um curau de milho. Irmãos, mas muito gostoso. E eu fiquei impressionado, porque quando eu comecei a comer aquele curau, eu disse a ela: como está gostoso esse curau, tem alguma coisa aqui que está diferente. E ela virou para mim e falou: não, é um milho novo. Eu falei: não,
tem amor aqui. Tem amor aqui, tem alguma coisa diferente. Mas, não muito satisfeita, no outro dia, ela fez um bobó de camarão. Irmãos, ela comprou um camarão de quase 2 metros de largura, de comprimento, e uma mandioca, uma macaxeira, e aquela coisa gostosa, e eu fiquei impressionado, né? E eu pensei, será que foi uma das declarações que eu fiz a ela? Eu sei que eu fiquei muito feliz. E a declaração, uma das declarações foi que eu disse a ela, eu tenho a certeza que foi Deus quem colocou você na minha vida. Eu tenho a convicção de que foi Deus, porque quando eu tinha 19 para 21 anos, foi um período em que eu orei a Deus pedindo que Ele escolhesse para mim a minha esposa. Eu me excusei do direito de escolher alguém e pedi, Senhor, faça com que eu conheça aquela que o Senhor quer. Irmãos, foi uma batalha muito difícil, porque houveram momentos em que eu cheguei em determinado lugar e eu via uma jovem bonita e eu falava, Senhor, é essa? E para minha surpresa, eu, depois de alguns anos, visitando a igreja de um amigo aqui em Comendador Soares, eu a encontrei. E pela graça de Deus, estamos há 31 anos nessa jornada, depois desse conhecimento, e eu, de certa forma, fiz um planejamento para ela. Falei assim, olha, quem sabe a gente, passando os 30 anos, a gente pode ir lá em Paris, onde tem uma torre, né? Mas como ainda as condições não nos permitem, o jeito é ali no restaurante Paris 6. De todo jeito, a gente vai estar em Paris. Tem ali no Rio tem um restaurante Paris 6. Então, de qualquer jeito, a gente está em Paris, entendeu? Irmãos, o texto que nós, estaremos meditando e pensando nesta manhã, trata de 2 salmos. O primeiro, titulado como autor Salomão, mas o segundo não há um autor definido, mas muitos estudiosos, eles são unânimes em um consenso de que possa ter sido também Salomão, o escritor do Salmo de número 128. Por quê, irmãos? Porque ele trata de uma sequência de assuntos correlatos. Posteriormente nós vamos ver que trata da família nas suas várias etapas da vida. Então nós poderemos ver aqui a chegada do casamento, vamos ver os filhos, vamos ver também os filhos grandes e, por final, também os netos. É um texto sagrado. Os salmos, como bem sabemos, eles foram escritos num período de aproximadamente 1000 anos. Inclusive, nós temos o Salmo de número 90, que é o salmo mais antigo, escrito por Moisés, onde ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Nós também temos salmos mais novos, mais próximos a Cristo, como os salmos compostos após o cativeiro babilônico, como o Salmo de número 126, quando eles dizem, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Os salmos, eles são distribuídos em 5 livros, ou saltérios. Davi, ele escreveu 73, Asaf, 12 salmos, filhos de Corá, aproximadamente 11 salmos, Salomão, 2 salmos, Moisés, Emã, Etã, 1 salmo, mas nós temos também 49
salmos que não têm uma autoria identificada. Porém, os salmos, eles, como nós vimos, o livro 1, ele vai do Salmo 1 a 41, o livro 2, do 42 ao 72, o livro 3 vai do 73 ao 89, e o livro 5, do 90 ao 106, e o livro 4, melhor dizendo, e o livro 5, onde se encontra o texto que nós estamos aqui, no 5º livro, que é do 107 ao 150. Agora, os Salmos 127, os Salmos 128, eles fazem parte do 5º livro, mas fazem parte dos Salmos de romagem, que é dos Salmos 120 ao Salmo 134. E eram hinos cantados durante a peregrinação que o povo fazia da sua terra até Jerusalém. Nas suas 3 principais festas, que era a festa de Páscoa, a festa dos Pentecostes e também dos tabernáculos. E havia sempre, por que salmos de romagem ou salmos de degraus? É porque na geografia bíblica, Jerusalém está acima. Então, sempre que se referia a degrau, subida, se refere a Jerusalém sempre acima. E Jerusalém está situada a aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. E a jornada começava, às vezes, lá embaixo, onde fica 440 metros abaixo do nível do mar, um dos pontos mais baixos do planeta, que era lá nas proximidades de Jericó e do Mar Morto. E as caravanas enfrentavam essas grandes escaladas, cantando estes salmos em tom de gratidão, louvor pelas obras de Deus. Irmãos, nós precisamos compreender que a construção de um lar, ela é possível, mas precisam-se dos pilares, das colunas. Assim como nós estamos nesta manhã, com o propósito de edificar a nossa família, este é o propósito de Deus. Temos visto que no tempo atual, família tem se tornado um campo de batalha. Nem mesmo as guerras, desde a origem da civilização humana, nem mesmo as guerras entre povos e nações foi capaz de matar tantas pessoas como os problemas de dentro das famílias. Inclusive, a guerra que hoje acontece entre Israel e os seus povos vizinhos se originou de um problema familiar iniciado lá no passado com o povo hebreu. Família é, na verdade, um campo de batalha. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos um exemplo de um homem que viveu um desafio muito grande. Eu me lembro de Jó, um homem íntegro, fiel, temente a Deus, não se desviava do mal, mas aprove ao Senhor querer prová-lo nesta área. Ele perdeu seus filhos, sua esposa disse: abandona o seu Deus e morre. Mas percebemos que a Bíblia Sagrada, ela não tem como propósito excusar, ou talvez a palavra mais correta seria excluir os problemas das famílias, mas a Bíblia sempre demonstra também que eles enfrentaram problemas, mas eles venceram através da graça e da misericórdia de Deus. Assim foi com Jó. Chegou um momento em que Jó
ele indagava com Deus a respeito do porquê que aquelas coisas tinham acontecido com ele. Ele fez várias perguntas para Deus, e Deus lhe deu 60 respostas, as quais ele reconheceu que existe um Deus soberano. Muito além, irmãos, dos desafios que nós enfrentamos na nossa área, na família, existe um inimigo que todos os dias tenta destruir as nossas casas e fazer com que sejamos soldados feridos no meio do caminho. Muitas das vezes o inimigo não quer matar, mas ele quer deixar soldados feridos, porque esses soldados feridos fazem com que outros soldados fiquem levando aquele soldado ferido. Mas a promessa de Deus para nós nesta manhã, o desejo de Deus é que possamos edificar a nossa família debaixo do propósito de Deus, e temos por certeza de que Deus tem o melhor, tem a palavra final. Jó, para ele, a vida tinha acabado, mas um Deus de vida, um Deus de ressurreição, se levantou em seu favor e restaurou e mudou o estado de Jó, de sorte que antes ele conhecia um Deus apenas de ouvir, mas agora os seus olhos ouviam. Então, eu quero chegar na premissa de que somos imperfeitos. Somos maridos imperfeitos, esposas imperfeitas, homens, mulheres, filhos. Vivemos em um mundo de imperfeições, mas, irmãos, não podemos deixar de reconhecer que a palavra de Deus tem os princípios que nos ajuda e nos auxilia a sermos vitoriosos nas nossas guerras e nas nossas batalhas. E um dos primeiros pilares que aqui eu quero trabalhar é voltar com você em Gênesis 2, verso 24. As Sagradas Escrituras vai dizer sobre os pilares relativos a uma família. Gênesis 2, 24 vai dizer: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um dos primeiros pilares do casamento é uma união entre um homem e uma mulher. O projeto original, ele exige o masculino com o feminino, para que haja complementariedade. Procriação é o cumprimento do mandamento cultural. Qualquer modelo diferente disso, por mais que seja aplaudido e legitimizado pela sociedade, eles estão querendo legitimizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas a palavra de Deus, ela diz que o casamento entre um homem e uma mulher, o casamento é heterossexual. Um outro pilar que esse texto também nos adverte a respeito da família, um outro pilar, o texto diz a sua mulher no singular. A história humana, ela tentou criar atalhos perigosos, como, irmãos, podemos ver um homem se casando com várias mulheres, uma mulher se casando com vários homens. Mas este não é o plano divino. Aqui o Senhor determina princípios elementares. Se unirá à sua mulher. O homem, a mulher se une a quem? Ao seu marido. É tão trágico isso, porque Salomão, ele teve 300 mulheres e 700 concubinas, e ele chegou à conclusão de que não encontrou entre as mulheres uma. Irmãos, Deus protege. Êxodo 20,
diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo e a mulher do teu próximo. Deus, ele ratifica sua aliança com o homem. O homem deveria ter uma aliança com a mulher e a mulher com o homem, mas Deus ratifica sua aliança de que o homem, ele deve se casar somente com uma mulher e vice-versa. Casamento, irmãos, ele também é uma só carne. E aqui há um alerta aos jovens, aos que ainda irão se casar. Porque disse Deus que o homem deveria deixar pai e mãe e unir-se-á. É uma soma. Inclusive no original é monossomático. Uma só carne. E a prática sexual antes do casamento foge completamente do preceito divino, assim como o sexo fora do casamento também constitui-se um caminho de desobediência e de pecado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 5, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação. Assim como em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, vai dizer: fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostra à fornicação peca contra o seu próprio corpo. Agora, o sexo dentro do casamento é um mandamento. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, a palavra vai dizer: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Essa área é uma área muito pessoal, mas no casamento é uma ordenança. É o lugar onde a bênção de Deus está. Salmo 127, voltemos a esse texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que aí. Nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Um rapaz e uma moça não devem jamais construir um lar, um casamento, sobre uma estrutura que seja areia, que seja volúvel. E o único alicerce que resiste às tempestades, irmãos, não é o sentimento, uma paixão, mas o alicerce que resiste às tempestades é o Senhor como nossa rocha. Se o Senhor não edificar a casa, para uma casa permanecer firme, ela precisa estar construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Sentimentos mudam, crises vêm, mas quem está firmado em Cristo não é abalado. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, as Escrituras dizem: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Mateus, capítulo 7, dos versos 24 a 25, as Escrituras dizem: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre. E aí nós precisamos ter o cuidado
Porque se Deus é a rocha, se Cristo é o nosso alicerce, a nossa base, nós precisamos entender que nos dias atuais existem outros alicerces que muitas famílias, que muitos casais ou que muitas pessoas se habilitam e lançam a sua vida. O verso 2 vai dizer: inútil vos será levantar, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá. Existem casais que vivem em função dos bens materiais. Trabalham freneticamente, acumulam patrimônio, mas depois de muitos anos de casado, eles percebem que são estranhos que vivem um ao lado do outro, porque a realidade de construção foi baseado em correr, ter casa, carro. Mas a ordem correta das prioridades divinas é: primeiro Deus, segundo, cônjuge, terceiro, filhos, e depois, trabalhos e amigos. Pessoas vêm antes de coisas. Porque a promessa bíblica daqueles que edificam sua casa na rocha que é Cristo é: aos seus amados o Senhor dá enquanto... Por isso, em Mateus capítulo 6, verso 33, o Senhor vai dizer: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. E não é um dormir irresponsável, não, mas é um dormir na confiança, na certeza, na convicção de que há um Deus que trabalha em seu favor. A convicção, irmãos, do nosso coração, e o salmista aqui quer declarar, é que há um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Confia no Senhor, estabeleça o seu sono tranquilo, certo de que o amanhã Deus já tem preparado tudo aquilo que você necessita. É a provisão. Este salmo, na verdade, ele declara uma soberania de um Deus e a incapacidade do ser humano. E aqui demonstra um Deus soberano e dizendo para este ser humano: sou eu quem faço, sou eu que estou fazendo, sou eu que te abençoo. E nas nossas vidas, nos nossos lares, a certeza de que nós temos é que Deus está conosco, nos ajudando, trabalhando em nosso favor. Agora a casa começa a ser construída. O versículo de número 3 até o 5 nos trata da chegada dos filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da... Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. No antigo Oriente Médio, o contexto da herança e da linhagem tinha um peso imenso. Os filhos não representavam apenas a continuação do sobrenome, mas eram a própria garantia da sobrevivência e segurança da família. Numa época sem previdência social, Bolsa Família, Vale Gás, Vale Refeição,
A segurança de um pai e de uma mãe estava na sua prole. Uma família sem filhos ficava completamente vulnerável, desamparada. E vulnerável aos ataques, aos saques, a perdas e a miséria extremas. E os filhos eram a força desse trabalho. Os filhos cultivavam a terra, os filhos davam continuidade àquele processo de vida, seja ele rural. Então, o salmista, na sua figura de linguagem, ele traz aqui agora os filhos como uma herança, uma metáfora, uma recompensa, como se fosse uma terra. E é bem sabido que nós, quando recebemos uma herança, não pagamos nada para tê-la. É gratuito. E aqui, o Senhor nos chama a atenção e atentarmos. Quem tem filhos aqui? Os seus filhos são presentes do Senhor. Herança do Senhor. O salmista, ele nos chama nesta manhã para tirarmos os nossos olhos de apenas um filho, ou talvez alguém que nasceu de mim, mas também diz que isso tem um valor agregado. Isso vem dos céus. Me lembro de Maria, quando o anjo anunciou a respeito do nascimento do eterno Deus, Cristo, e disse, ela reconheceu a sua incapacidade, mas ela se alegrou no Senhor. Faça-se conforme a sua vontade. Ela se alegrou no Senhor. Cântico de Maria. Há uma pergunta que eu faço aos irmãos: como é o teu filho? Como é o teu neto? Como é a tua filha? São pessoas maravilhosas, são pessoas que te trazem alegria, independente se são pessoas que te trazem trabalho, mas é a tua herança, é a tua geração, é um presente de Deus para a sua casa. Não desvalorize, não despreze, ame, cuide, abrace, faça tudo aquilo que for possível para que Ele veja em você a presença divina estendida em seu favor. É o maior tesouro. Eu tenho um filho que recentemente foi para outro país. Irmãos, como o meu coração, ele se sentiu triste, abatido, um vazio, porque eu ia no quarto dele, ele não estava mais. A mãe dele fazia comida, já não estava mais à mesa. As roupas que a mãe lavava, eu não posso descrever como essa sensação do ninho vazio, ela é tão dolorida. Só aquele que tem um filho distante sabe a dor que é. Filhos não foram feitos para nós. Filhos foram feitos para serem lançados com alvo. E aqui ele utiliza a metáfora de um guerreiro. E o guerreiro carrega um fecho de lanças, de flechas, aonde consigo. Filho, você tem que carregar contigo. É nas suas orações. Meu irmão, se ele não estiver presente, usa os meios normais, liga para ele. Você precisa entender que Deus deu a você essa missão, essa responsabilidade de estar junto dos seus
filhos. Não seja omisso na obrigação e na responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Mas talvez você diga, pastor, ele não quer a conversa, ele está distante. Eu era assim muitos anos da minha vida, mas aos 17 anos, o pai, ele falou ao filho, e eu ouvi a voz desse Cristo, e depois dos 17 anos de idade, eu estou ao lado do pai. Mas o pai não deixou de falar comigo antes dos 17 anos, eu me lembro quando criança, ajoelhado no meu quarto, havia uma oração, e ali eu me ajoelhava e falava aquela oração, porque eu era uma criança, mas já naquele tempo o pai se relacionava com... Não deixe de relacionar-se com seus filhos, porque isso é mandamento do Senhor. Eu estou caminhando para o final, caminhando, não vai dar para terminar a mensagem completa, mas a gente vai tratar o que for possível. Junto com você tem uma flecha, essa flecha tem um alvo, seus filhos são flecha. Coloque seus filhos para atingirem um alvo, ensine-os, oriente, porque eles vão atingir o alvo. E a Bíblia, ela é maravilhosa, ela diz, feliz o homem que enche deles a sua... Em casa essa semana minha esposa falou assim, olha, eu estou feliz com 2 filhos, porque nasceu de uma amiga da minha filha, nasceu mais um filho dela, era o 3º. Na casa dela eram 5 irmãos, fora os adotivos, né? Que era uma multidão. Mas, de qualquer forma, lá em casa são 2, e eu fiquei no desejo de ter um 3º, sabe, irmão? Mas a gente tem que entender os limites, porque a gente pode até ter filhos, mas quem cria é quem? A mãe. E a gente tem que respeitar os limites. Agora, do Salmo 128, dos versos 1 ao 4, vemos aí os filhos reunidos em volta à mesa. E no versículo de número 1, ele repete o que o Salmo 127, verso 1, declara. Ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao e anda nos seus. Aqui está o quadro desenhado desta pessoa que fez de Cristo o seu alicerce. Então ele começa a declarar. Do trabalho de tuas mãos, é uma resposta também ao versículo de número 1, em vão trabalham que edificam. É também uma continuação do verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, aqui, do trabalho das tuas mãos, comerás. Agora aqui é uma coisa maravilhosa e é uma promessa bíblica, feliz serás. É projeto de Deus que haja o que, irmãos? Feliz? E felicidade, Deus responde através de uma família. E tudo te irá bem. E aí, irmãos, há um segredo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O temor gera honestidade, não há espaço para os jeitinhos e os subornos ou desonestidade na vida do justo. É uma felicidade real. Poder deitar a cabeça no travesseiro, com a consciência limpa, na convicção de que Deus é aquele que nos prospera. Muito além do dinheiro, muito além de qualquer outro bem nessa terra. A paz
a saúde e a harmonia familiar. Por isso, há um poder agregador da mesa. E o salmista compara a esposa a uma videira frutífera e os filhos como rebentos da oliveira, as duas principais fontes de vida lá no Oriente, naquela época. E a mãe tem um papel divino de ser o elo, a força de comunhão entre a mesa e o altar de Deus. É o espaço para comunhão. Olho a olho, as risadas, os desabafos, os consertos necessários. Resgate o hábito de servir a mesa do Senhor. Irmãos, a fase 4 descreve dos versos 5 a 6, mas eu quero que você leia comigo o verso 4. O que diz? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vale a pena estar no culto de domingo de manhã na ICNV do Riachão. Riachão não, né? Alvorada. Vale a pena servir vale a pena estar aonde? No coral. Vale a pena ser professora das crianças. Vale a pena você largar qualquer outra programação para estar na casa do Senhor, porque há uma promessa de Deus neste salmo. Eis como será abençoado o homem que teme ao... Eu estou olhando para pessoas abençoadas aqui. Você é abençoado, porque você escolheu estar ao lado de Cristo. E o verso 4, ele chega um momento muito difícil. Muito difícil, o verso 4. E agora é a finalização de uma família. Finalização não, é um recomeço. São os netos. Quem é que é vovô? Levanta a mão. Parabéns. Quem é que é bisavô? Parabéns. Dizem alguns que o vô, metaforicamente, é um animal bravo, que os filhos amansam para os netos fazer o quê? A montar em cima. Você já percebeu lá na casa do vovô? O filho faz o que quiser. Mas na sua época era filho. Não, meu filho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Mas o neto, olha, é um açúcar. Pode fazer tudo. Você quer bala? O vô vai comprar. Você quer doce? O vô vai comprar. Você quer leite? O vô vai comprar. Lá em casa tem uma Mariana da vida. Tem uma Mariana, tem 4 anos, né, cara? 4 anos. Irmão, era o terror. Ela chegava e mexia a casa toda, bagunçava a casa toda. E a avó, deixa, menina, deixa. Ai, mas chega lá os filhos grandes, bagunça. Olha, menina, olha esse negócio. Minha sogra é uma benção, irmã Mirtes Rodrigues, é uma benção. Então, a família, ela deixa um legado na sociedade. Porque Deus está dizendo, o Senhor te abençoe para que vejas a prosperidade de algo profético. Uma família saudável não se isola. Ela abençoa, cura, influencia. Ela influencia um bairro, influencia uma cidade, influencia uma nação.
O projeto de Deus é que sejamos luz para esta nação, através das nossas famílias. E é uma promessa para que veja os filhos dos teus. É a continuidade. É a continuidade através dos netos. É uma honra de coroa. Irmãos, eu termino com uma pergunta. Como está a sua família? Como está o seu relacionamento com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe? Nós não somos aquilo que pensamos. Já disse um pastor, né? Não é o que você pensa, é o que você escuta, mas é aquilo que nós fazemos. Aquilo que de fato fazemos na nossa vida diária. É o exercício diário. E a pergunta é, ao cruzar essa porta de entrada e agora ao sair, qual será a sua atitude prática em relação à sua família, ao seu lar? Nós precisamos agir. Talvez, quem sabe, você vai correr para o seu filho e vai dizer um abraço, dizer eu te amo. Quem sabe você vai ligar para alguém, dizer algo, me perdoa. Quem sabe você vai dar um abraço bem apertado a quem você há muito tempo não dá e você vai na casa dele. Quem sabe você possa reunir-se com a sua família em um culto. E aqui, pastor Gilson, eu trago um exemplo. Irmãos, família, existem pessoas complexas. Tem pessoas difíceis. Pessoas que se você pudesse deixá-las no canto e nem olhar para elas, talvez a melhor coisa que você gostaria de fazer é passar longe. Mas é sua família. É sua. E lá em casa, agora com esse advento da tecnologia, a coisa apertou. Apertou. Teve um familiar que teve a ideia de ter um culto por mês na casa de cada um. Irmãos, a gente tem que desembocar de lá do Rio até tal bairro de Nova Iguaçu, e nós estamos lá, e a família toda reunida, e culto de... E é um problema, irmão, quem no culto que tiver tem que dar banquete. A situação. E aí, irmãos, esses dias uma prima virou para a prima e chegou no culto e falou assim: ô vô, tem que orar pela minha prima, já não estou aguentando mais, ela toda hora fica doente, vamos, levanta um clamor pela minha prima. Eu fiquei olhando assim, e o meu sogro chorando nos cultos, uma idade de 80 e poucos anos, 84, e vendo a família se unindo para buscar a Deus. Irmãos, tem coisa complicada. E agora, irmãos, devido ao advento da tecnologia que eu falei, eles inventaram um negócio de oração toda quarta-feira, 8 horas. Irmão, que coisa difícil. Sabe por quê? Só tem ali pastor, esposa de pastor, filho de pastor, neta de pastor e tal. Irmão começa a orar, um ora 15 minutos, 20 minutos, e outro ora... E a gente sai depois de 1h20, 1 hora daquela oração, com o coração cheio da graça de Deus.
Quem sabe essa semana você tem que pegar lá uma pizza e levar na casa daquele parente e falar assim: olha, eu vim aqui hoje, que eu vim aqui celebrar, eu te amo, você mora no meu coração e hoje nós vamos comer juntos porque nós somos uma. Quem sabe você vai preparar uma panela de arroz com alho, coloca ali estrogonofe, naquela panela você coloca qualquer outra coisa, vai falar: eu vou lá na casa do meu filho hoje, chega lá na hora do almoço, em algum outro hora, eu vim comer com você. Irmãos, a vida em família é uma vida que tem que ter a prática, ação. Então eu te convido nesta manhã, o que você pode fazer? Ah, pastor, eu estou a fim de receber essa comida aí, peraí. O convite não é para receber, mas o convite é para dar. Eu brinquei quando falei a respeito da minha família, tá? Estou brincando. Na verdade, para mim é um privilégio. É um privilégio ter uma família que se envolve com as coisas de Deus. Deus vai trabalhando. Talvez aquele filho, aquele neto, pastor Gilson, meu horário já acabou, estou te chamando já. Quem sabe você precisa fazer algo. E esse é o convite. Porque toda família que é edificada por Cristo tem a possibilidade de ser uma família feliz e abençoada. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.